Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso workshop de drenagem urbana. Eu sou o José Costa e aqui eu vou mostrar para você todo esse caminho que você precisa desenvolver para atuar com excelência nessa área que cresce bastante no país. Ao mesmo tempo, nós não temos profissionais ali qualificados para atuar nessa área em todo o nosso país. Nós temos uma área que está apresentando muitos problemas, que é a área de drenagem, por falta de drenagem ou ineficiência da drenagem, e do outro lado nós temos ali poucos profissionais que estão se dedicando e estão olhando para esse mercado com oportunidade, ok? Obviamente, pessoal, como é uma área técnica, nós precisamos passar ali por temas que são relevantes, que você precisa dominar aí no seu dia a dia para você atuar com excelência, por isso do nosso workshop aqui de hoje, beleza? Antes de me apresentar, eu queria falar para quem é esse encontro, que esse encontro está sendo feito para você que é engenheiro civil, para você que é engenheiro ambiental, para você que é engenheiro sanitarista, engenheiro hídrico, agrônomo, para você que é arquiteto, para você que é estudante, para você que é técnico, ou seja, todos vocês que têm interesse aí na área de drenagem, seja ela micro, seja ela macro drenagem, nós vamos abordar tudo isso daqui com vocês, ok? E nesse workshop também, além dessa parte mais técnica, nós vamos passar para vocês também as principais ferramentas que você vai poder utilizar no seu dia a dia aí para desenvolver projetos e consultorias na área de drenagem, beleza? Então, pessoal, esse workshop foi preparado aqui com muito carinho para vocês. Nós colocamos uma sequência de pontos que você precisa estar atento, né? Que você precisa deixar ali latente aí no seu campo de visão e também essas ferramentas que talvez algumas você conheça, outras nem tanto, e quais são os caminhos ali para você absorver esse conhecimento em cada software, beleza? Então vamos seguir juntos aqui, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, já vão deixando aí nos comentários da onde que você está falando, qual é a cidade, qual é o município, qual é o estado aí que você está falando, deixa aí nos comentários para a gente saber aqui até onde está chegando essa transmissão, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou José Costa, eu sou engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, e atuo nesse mercado já há 15 anos, e nos últimos 3 anos comecei a compartilhar um pouco da minha visão, do meu conhecimento, das minhas experiências aqui nas redes sociais, como é o caso do YouTube e outras redes, beleza? Então, pessoal, para a gente começar aí com o pé direito, com toda a energia, você que curte esse tema de drenagem urbana, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, deixa esse like aqui nesse workshop, para que o YouTube entenda que esse é um tema relevante e que ele precisa apresentar para outros profissionais da área também. Agora, se você já conhece esses outros profissionais aí da área, já clique em compartilhar e manda aí para os seus colegas, amigos aí também, de turma, de graduação, de pós, de mestrado, de doutorado, de trabalho, de faculdade, tá bom? Já encaminha para eles e já se inscreva aqui no canal também. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Workshop de drenagem urbana. Eu queria começar esse workshop abordando esse tópico aqui. Qual tópico, professor? O tópico de problemas, ok? Problemas. Por que problemas? Porque olha só, a drenagem hoje em dia enfrenta inúmeros problemas, tá? Se você pega o seu celular aí, eu pegar meu celular aqui, pega seu celular e começa a olhar as notícias, né, de problemas aí, principalmente na época chuvosa aí no seu estado, na sua região, você vai ver que vai estar bombando de notícias de alagamento, transbordamento de calha, inundação, deslizamento e por aí vai. Isso, pessoal, é uma coisa que não está acontecendo esse ano, ou aconteceu no ano passado somente, mas isso tem acontecido nos últimos anos, né, décadas de problemas que vêm se acumulando ao longo do tempo no país. Não é uma região específica, não é uma cidade específica, é todo o território nacional com diversos focos ali de problemas de drenagem, tá? Então, a palavra problema é uma palavra negativa, mas ao mesmo tempo ela dá base, né, da sustentação para a necessidade, para a importância da drenagem, tá? Porque quando a gente olha para esses problemas, como o caso de alagamentos, que ninguém gosta aqui de estar passeando aí com a família na cidade, né, ou chegando aí numa rodovia, né, e passar por trechos de alagamento, né, que você não sabe se o carro passa, não passa, todo mundo para, há uma insegurança, né, há um problema de acessibilidade. Então,
os alagamentos, diferente aí das inundações, né, acabam sendo mais pontuais muitas vezes, né? Pode ser que na sua rua tenha diversas bocas coletoras. Se as bocas coletoras entopem, né, a água que vem da sarjeta não consegue mais adentrar a boca coletora e aí começa a criar aquele alagamento pontual. Você que vai passar com o seu carro ali vai ter problema, né, similar a essa imagem aqui. Alguns alagamentos mais severos, né, com lâminas d'água mais elevadas, que pode chegar até na casa das pessoas, né? Então, assim, é um problema, né, que nós temos enfrentado aí rotineiramente no país. Pior do que isso, pessoal, são as inundações. Muitas vezes a gente tem uma visão muito simplista, né? Inundação, alagamento, tudo a mesma coisa. Mas a inundação, o buraco é mais embaixo, porque isso quer dizer que algum curso d'água transbordou, né, da sua calha principal, do seu leito maior, e começou a inundar essa planície de inundação. Ou seja, nós temos muitas cidades hoje em dia que elas foram construídas ao redor de cursos d'água. E isso culturalmente é natural, porque nós precisamos da água para sobreviver e se desenvolver. Então, as cidades elas foram sendo edificadas em torno de cursos d'água, tá? Só que muitas vezes, né, essas cidades elas foram urbanizadas de forma sem nenhum planejamento, né, sem nenhum estudo prévio, sem nenhum estudo de impacto que poderia acontecer. Ou seja, as casas se aproximaram muito ali do curso d'água, muitas vezes invadiram as planícies de inundação, invadiram um leito maior, tem casa em cima de curso d'água, então toda essa aproximação, né, do curso d'água gera um efeito, né, de impacto, né, direto, né, nessa população que está próxima do curso d'água. Qualquer transbordamento de calha vai impactar quem? Essas edificações que estão nessas áreas adjacentes. Então, o curso d'água ele vai ter uma variação da lâmina d'água ao longo do tempo, leito menor, leito maior, e a planície de inundação. Então, sem casa nenhuma, pode ser que ele já chegasse naquela planície de inundação, obviamente para um tempo de retorno, né, para uma probabilidade muito pequena ali, né, a cada X anos na média que isso aconteceria, mas já poderia acontecer naturalmente. Quando a gente urbaniza as nossas bacias hidrográficas, impermeabiliza, diminui a taxa de infiltração, aumenta o escoamento, então aumenta a vazão no curso d'água, ao mesmo tempo as casas estão mais próximas do curso d'água, e aí os problemas de inundação começam a pipocar no país, tá? Então, pessoal, infelizmente são dois problemas aí que a gente vê rotineiramente, né? Possivelmente você aí também. Deixa até nos comentários assim, ó, olha, a minha cidade sofre com inundação, a minha cidade sofre com alagamento, tá? Porque eu tenho certeza que na sua cidade aí, um ponto ou outro, ou vários pontos aí, são pontos críticos aí para inundação, para alagamento, infelizmente é uma realidade aí de muitos, ok? Bom, isso puxa um outro gancho, uma outra palavra que eu queria destacar para vocês também, que é investimento, ok? Primeira palavra, problema, né? Que a gente viu os problemas da drenagem. Segunda palavra, investimento. Olha só, pessoal, a drenagem ela sempre foi o primo pobre, tá? E falando bem abertamente, o primo pobre, nós não temos uma verba destinada para drenagem, você paga abastecimento, paga esgoto, mas não paga drenagem da rua, então não tem uma verba ali específica para isso. Obviamente que hoje em dia ninguém quer mais imposto, né? Ninguém vai ter mais imposto, ao mesmo tempo a gente não tem uma verba destinada só para drenagem, então é uma bagunça, né? Uma bagunça ali, essa questão de investimento na drenagem. Comentei que ela sempre foi o primo pobre, porque nunca teve assim um interesse muito significativo, né, dos órgãos, não vou colocar como da classe política, vamos colocar assim, né, de investir na drenagem. Né? Por quê? Porque a drenagem são obras que muitas vezes vão ficar enterradas, né, que muitas vezes a população vê a obra acontecendo, até pô, rasga o asfalto, tal, cria todo aquele problema de logística, depois fica enterrado, ninguém vê nada. Então, a visão, né, o entendimento dessa benfeitoria dessa obra é muito baixo quando comparado com asfaltar um monte de rua. Né? Asfalto, todo mundo vê o asfalto, você sabe, você vê o asfalto, então isso gera, né, uma visão de entendimento, consciência de valor maior. Por isso que a drenagem, muitas vezes, ela é deixada de canto, né, pela classe política, porque realmente a população vê a obra, depois não vê mais nada, está enterrada, até esquece, né? Então, infelizmente, isso acontece. Possivelmente, se você já atua na área, você vê essa realidade também acontecendo. Ao mesmo tempo, pessoal, ao mesmo tempo, né, essa foi uma realidade do Brasil que eu
falo aqui para vocês o seguinte, tá? Nos últimos anos, essa realidade tem mudado, tá? E tem mudado para melhor, ok? Por quê? Porque os problemas se agravaram tanto, né? Virou um efeito cascata, um efeito dominó tão grande, né? Que nenhum prefeito, nenhum nenhum aí político, né? Nenhum líder de região, de cidade, nenhuma pessoa que tem o poder, né? Que detém o poder, quer ter a sua cidade, quer ter a sua região sofrendo com esse processo de alagamento e inundação. Isso tem repercutido muito mal na mídia. Você pega o seu celular, você vê as notícias pipocando, né? Então a drenagem está em alta, então ninguém quer ficar passando por problema de inundação e de alagamento, porque sabe que vai ser bombardeado aí não só na internet, mas na televisão e todas as redes. Então, está tendo uma guinada, uma mudança de visão, né? E com isso traz consigo o investimento, né? Traz consigo o investimento. Então, hoje a drenagem tem recebido aportes ali que nunca recebeu na vida, né? São aportes históricos para a área de drenagem, porque aqui nós temos um calcanhar de Aquiles do país, né? Então, aqui realmente está mudando essa visão e esse aporte de investimento para a drenagem tem aumentado, tem se tornado significativo, né? E com isso tem mudado um pouco o tabuleiro ali dentro do mercado de engenharia. Por isso que é uma oportunidade também, porque nós temos aqui diversos projetos, diversas obras acontecendo que vão acontecer e que precisa de mão de obra qualificada, tá? Então, o engenheiro que domina a parte estrutural, né, não vai conseguir atuar com drenagem, ele tem que aprender o quê? Drenagem, né? Engenheiro que domina ali a parte hidráulica predial, ele vai ter uma noção ou outra, mas não vai conseguir atuar com excelência com drenagem, que muda o cenário, né? Então, por isso que é uma oportunidade para atuar nesse mercado. Então, se a gente for ver aí Brasil afora, a gente pega notícias aí, né, de investimentos na área de drenagem, né, que vão crescendo e vão se empilhando na casa de milhões, na casa de bilhões, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem ali o Rio de Janeiro, cidades litorâneas, tem um problema a mais ainda que tem o efeito da maré. O efeito da maré dificulta ainda mais essa drenagem da cidade, porque pode gerar curva de remanso, né? Nós temos aqui, ó, 3,3 bilhões aqui, plano verão. A parte aqui também mais central do Brasil, aqui a parte de Brasília também, investindo na parte de drenagem, cidade muito plana, também tem as suas dificuldades para drenagem, né? Se a gente olha aqui para São Paulo, 130 milhões aqui para a Zona Oeste, então tem vários projetos aqui em São Paulo também. Se a gente pega aqui também investimento recorde aqui na Prefeitura de São Paulo para drenagem, também 15 bilhões, né? 15 bilhões, se eu não me engano, foi um investimento que, somado os últimos 18 anos, né, dá esse investimento aqui, né, atual. Então, realmente uma guinada muito grande aqui de investimento na área de drenagem. Quando a gente pega o novo PAC, né, novo PAC, cerca de 42 bilhões de investimento, verba federal, a maior fatia do novo PAC ficou com drenagem, né? Ou seja, de 42 bilhões, cerca de 15, 16 bilhões ficou só para drenagem. Então, realmente há um investimento pesado aí nessa área que está chegando, tanto aqui para Minas, 2,3 bilhões, Rio de Janeiro, Bahia, diversos estados, né, basicamente todos os estados aqui estão aí na lista do novo PAC. Tá? Então, o investimento, né, tem mudado muito essa característica, né, tendo em vista aí que realmente o problema não tem mais como esconder, né, já está escancarado a quantidade de problema. Ao mesmo tempo, pessoal, nós não temos uma quantidade de profissionais adequada, tá? Se a gente balança uma árvore, aí vai cair um monte de engenheiro que faz planta de casa. Se a gente balança uma árvore, vai cair um monte de engenheiro que faz projeto estrutural de casa. Mas não vai cair ninguém que faz projeto de drenagem, tá? Eu faço um desafio para vocês aí listarem, né, encher uma mão aí de profissionais bons de drenagem na sua região, tá? Pense em 5 profissionais bons aí de drenagem na sua região. Possivelmente você vai encontrar dificuldade, tá? Então, realmente, balançar uma árvore de engenheiros vai cair muitos engenheiros da área estrutural, muitos engenheiros de projeto de casa, arquitetônico, estrutural, mas nessa parte mais civil, mas na parte de drenagem não vai cair ninguém. Você pode balançar a árvore com toda a sua força, talvez caia um ou outro ali, né? Mas é muito raso, é muito escasso esse profissional no mercado. Isso daqui, pessoal, não sou somente eu, José Costa, que estou falando. Isso aqui diversos profissionais que atuam no mercado, né, enxergam isso, tanto diretores de empresas que precisam ali de profissionais, como
superintendentes de concessionária também precisam desses profissionais para drenagem de rodovias, né? Presidente de associação e por aí vai. Então, uma galera que atua aí realmente no campo de batalha sabe que o profissional de drenagem é mosca branca, é difícil de encontrar, é difícil da gente ter profissionais bons na área de drenagem. Então, a gente tem uma porrada de investimento chegando, uma porrada de problema acontecendo, mas a quantidade de soldadinhos de drenagem aqui está muito aquém, por isso que aqui nesse Delta nós temos uma oportunidade de atuar nesse mercado. Dá uma olhada no que esses profissionais aí do mercado, né, não somente José Costa, estão falando, estão olhando para o mercado e entendendo que faltam profissionais. Uma carência muito grande nessa área. Há uma carência muito grande de profissionais na área de hidrologia, drenagem e hidráulica. Existe uma carência muito grande. E é uma área que pouca gente trabalha, então a gente tem uma dificuldade muito grande para poder aprender também. É muito grande. Hoje, o que eu recomendo para todos os alunos ou alguns graduandos aí, ou que estão em fase de graduação, se especializa na área de hidrologia, porque é uma área que carece muito de profissionais. E às vezes atender aos projetos de drenagem por falta de pessoas especializadas. Eu vejo que tem muita demanda de mercado para quem é bom em drenagem. Então, quem puder se especializar nessa área vai encontrar emprego muito fácil. O mercado está muito demandante hoje. Esse último profissional que apareceu aqui na tela é superintendente da Eixo, né, que passou diretor de empresa de projeto, Marcos Jabor, consultor na área, a professora Melissa, diversos profissionais que atuam no mercado, né, e sabem que o profissional de drenagem é peça rara, tá? Então, quanto mais raro é, né, mais valorizado tende a ser, tá? Então, essa é uma oportunidade para a gente que atua aí nessa área de drenagem. Bom, vamos seguindo aqui, pessoal, porque olha só, nós temos dentro do guarda-chuva drenagem algumas definições, como microdrenagem e macrodrenagem. Quando a gente fala de microdrenagem, nós temos o seguinte: todo esse caminho das águas aqui dentro de uma cidade, por exemplo, né? Então chove numa rua, essa rua tem uma certa queda lateral, então a água cai na parte central, escoa para as nossas sarjetas laterais, da sarjeta ela ganha velocidade com escoamento longitudinal, do escoamento longitudinal, ela vai ser engolida pelas bocas coletoras, como está aqui nesse esquema. Da boca coletora direciona por um ramal de ligação para uma rede de drenagem enterrada, e da rede de drenagem ela vai seguindo para jusante, jusante, jusante. Quando ela deságua num rio, termina ali a nossa microdrenagem, ok? Então, é uma fatia importantíssima aqui da drenagem, que é a microdrenagem. Dentro da microdrenagem, nós temos esses dispositivos que muitos de vocês já veem no dia a dia, então tanto as sarjetas, as guias laterais, aqui um dispositivo longitudinal de drenagem, né, que vai basicamente receber essa água que está vindo da rua e direcionar esse escoamento para jusante. Nós temos as bocas coletoras, então imagina só, a nossa sarjeta tem uma dimensão fixa, né? Só que ao longo da extensão vai chegando cada vez mais água, cada vez mais vazão, cada vez mais contribuição. Chega um momento que a lâmina d'água tende a extravasar o nosso dispositivo, que tem uma medida fixa. Então aí nós posicionamos, nós locamos uma boca coletora para ela engolir esse volume de água e direcionar para uma rede de drenagem enterrada. E para isso nós temos vários tipos de bocas coletoras, com abertura lateral, com abertura de grelha na base, com abertura de grelha mais lateral, boca mista, boca tripla, dupla e por aí vai. Então, vários formatos e, obviamente, cada formato tem um modo de ser calculado, tem uma equação, tem um método específico para dimensionamento, ok? Passou da boca coletora, vai então para a nossa rede de drenagem enterrada, né? Então, tanto em concreto como em PAD, rede circular vai estar enterrada ali, vai receber essa água que vem das bocas coletoras laterais, ok? Bom, essas redes de drenagem, elas precisam ter pontos de inspeção, pontos de limpeza. Imagina só, você faz uma rede de drenagem de 1 quilômetro e dá algum pepino lá na estaca 10. Pô, como é que você vai limpar se você não tem nenhum acesso? Como é que você vai entrar lá na rede, fazer alguma intervenção sem nenhum acesso? Vai abrir a via toda novamente? Não. Por isso nós temos os PVs, poços de visita. Tá? Então, a cada 30, 50 metros, dependendo da região, nós temos ali uma distância máxima do PV, e esse PV vai ser justamente um ponto de acesso, um ponto de manutenção, um ponto de limpeza, e ele tem algumas funções também a mais, né, que contribuem para o projeto, porque quando eu tenho uma mudança de diâmetro,
Exemplo, pessoal, a gente vem com uma rede de drenagem de 60 centímetros, porque ela está dando conta de receber a água da boca coletora, só que a partir de um determinado momento, essa rede de 60 tem que mudar para um diâmetro de 80. Como é que a gente vai encaixar essas duas redes, uma maior e uma menor? A gente vai encaixar por um PV intermediário. Tá? Então, chega a rede de 60, tem um PV, sai a rede de 80. Tá? Ah, eu tenho uma rede de drenagem que está nessa direção, só que aí eu tenho que inflexionar ela para cá. Como é que eu vou entortar o concreto? Não, põe ali um PV e tem uma mudança de direção. Então, o PV, além de ser limpeza, manutenção, acesso, ele tem algumas funções também de projeto, tá? Bom, dito tudo isso, nós temos também a segunda fatia da drenagem, que é a etapa da macrodrenagem. Onde começa a macrodrenagem? Começa a macrodrenagem quando termina a microdrenagem, tá? Então, temos na micro a rua, a sarjeta, boca coletora, ramal de ligação, rede de drenagem, PV. A nossa vazão que vai ser escoada pela rede de drenagem vai ser desaguada em algum córrego, algum recurso d'água. Ali, então, termina a nossa micro e começa a nossa macro, tá? Então, a nossa macro é composta por rios, tá? Naturais, que é um sistema de drenagem natural de uma bacia hidrográfica. Nós temos também os canais, que já é um pouquinho diferente, né? Então, o curso d'água, um córrego que foi canalizado. Perceba como o aspecto muda bastante, né? Então, pode ser revestido com concreto, com gabião, com outros materiais, né? Para canalizar esse curso d'água, tá? Temos também o reservatório, que é bastante utilizado em grandes centros urbanos para trabalhar como um pulmão hidráulico, ou seja, uma bacia hidrográfica muito urbanizada, muito impermeabilizada. Nós trabalhamos ali com um reservatório de detenção de cheias, justamente para a gente ter ali um amortecimento dessa vazão de pico. Nós temos também as pontes, né? Então tem um bairro A, um bairro B, como é que vai cruzar sobre um curso d'água, né? Precisa ter uma ponte para a população conseguir cruzar do A para B, do B para A, então as pontes fazem parte aí também desses projetos, né? Então, quando a gente vai fazer uma ponte, além de todo o dimensionamento, detalhamento estrutural, precisa também do dimensionamento hidráulico. Qual é o vão da ponte, né? Qual é o freeboard que a gente vai ter? Quais são as velocidades? Quais são as tensões de arrasto? Então, tudo isso entra também no escopo desse projeto, tá? E nós temos os bueiros também, que muitas vezes dão mais trabalho do que a ponte, né? Porque o bueiro em si, a ponte em si é um vão mais aberto, né? Então a gente tem uma obstrução menor, uma contração menor. No bueiro, muitas vezes, são redes como essa daqui, redes menores, de 60, 80, né? Linhas de rede. Então gera uma perda de carga maior. Então a gente tem que avaliar esse remanso que acontece a montante. Se está trabalhando em carga, se não está, então o bueiro é um pouquinho mais chatinho de avaliar, mas também faz parte do escopo aí da parte de drenagem, ok? Show de bola, pessoal. Então, aqui nós vimos inicialmente os problemas que nos motivam a atuar com drenagem, né? Que dão sustentação, justificam aí essa atenção na drenagem, os investimentos, né? Que nos motivam, nos incentivam a atuar nesse mercado, tendo em vista que nós estamos tendo investimentos bilionários nessa área e que nós temos poucos profissionais aí com conhecimento, né? Detentores de drenagem nesse mercado. Nós vimos aqui também uma divisão clara de micro e macro drenagem dentro aqui da drenagem urbana em si. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre métodos e conceitos, ok? E aqui eu vou abordar também, dar algumas pinceladas para vocês de alguns softwares, algumas ferramentas que nós utilizamos no dia a dia também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, tá? Antes da gente começar a calcular rede de drenagem, calcular sarjeta, a gente passa por uma etapa de hidrologia. E nessa etapa de hidrologia, o primeiro passo que a gente precisa ter é a delimitação da bacia hidrográfica. Ou seja, é uma delimitação, né, geométrica da coisa, geográfica, aonde tudo que está chovendo dentro da bacia vai interferir ali no nosso resultório, que está chovendo fora da bacia, vai interferir em outros pontos que não tem a ver com o nosso projeto diretamente, pelo menos. Então, a delimitação da bacia hidrográfica é importantíssimo, né? A gente ter clareza de como fazer esse processo, principalmente com ferramentas mais modernas, se possível, né? Para a gente ganhar em escala e também em velocidade. E, além disso, a caracterização da bacia hidrográfica. O que seria isso?
Além de definir a área de influência do nosso ponto desultório, também caracterizar essa bacia. É uma bacia mais urbana, mais rural, com alta declividade, baixa declividade, tem reservatórios no meio, não tem? Então, toda essa caracterização é importantíssima, tá? Pessoal, olha só, uma coisa que eu não gosto de fazer, na verdade eu não faço, não indico ninguém fazer, é dar preço, precificar o seu trabalho por quilômetro quadrado de área de contribuição, área de bacia hidrográfica, tá? Ou quantificar o seu trabalho por extensão de rede, tá? Então, se você vai fazer projeto de drenagem, vai fazer consultoria de drenagem, monta a sua precificação, né? A gente tem algumas planilhas, tem algumas aulas no YouTube mostrando como precificar o seu trabalho, mas não faça por quilômetro quadrado, porque nessa caracterização você já vai ver o tiro no pé que você vai dar, tá? Então, exemplo, eu vou pegar um projeto de drenagem ou uma consultoria de drenagem e vou fechar um valor por quilômetro quadrado. Tá, mas pode ser que você pegue uma bacia hidrográfica que seja bem tranquila, tá? Seja uma bacia bastante homogênea, uma bacia rural, basicamente, predominantemente. Seja uma bacia que não tenha reservatórios de detenção. Seja uma bacia que não tenha tantas áreas de inundação, tantas áreas para reservação natural. Uma bacia mais tranquila, tá? Uma bacia de 10 km quadrados, por exemplo, ok? E você dá um preço por quilômetro quadrado, beleza. Agora, se você pega uma bacia também de 10 km quadrados, mas uma bacia já mista, tem uma área urbana, tem uma área rural, já tem 3 reservatórios dentro da bacia, tem muita ponte, muita contração. O que vai acontecer no segundo exemplo, segundo cenário? Você vai gastar muito mais tempo no segundo cenário. Você vai gastar muito mais hora homem, hora de engenharia ali, tá? Do que o primeiro cenário, que é mais simples. Mas se eu dei o mesmo preço para os dois, porque eu estou atrelando o meu preço ao quilômetro quadrado da área, aí eu dei um tiro no pé, né? Porque o segundo caso lá eu vou ficar no prejuízo, tá? Então, sempre quando for montar um orçamento, uma precificação, né? Essa fase da delimitação, saber onde está sendo o estudo, qual bacia pertence, uma caracterização prévia da bacia para você conseguir dar um preço certeiro, né? Montar a sua planilha de forma certeira, tá? Então, essa delimitação e caracterização da bacia é fundamental. Não só para o fluxo de trabalho, né, do seu projeto de consultoria, e também, né, para a sua visão profissional de conseguir precificar de forma adequada, ok? Bom, beleza. Então, olha só, uma das ferramentas que a gente usa mais nessa etapa é o QGIS, tá? Não sei se você conhece, é uma ferramenta de geoprocessamento. E aqui dentro dela, você consegue fazer chover, basicamente, né? Chover, assim, brincando, né? Mas você pode até trabalhar com chuva aqui dentro também, distribuição temporal, espacial de chuva, etc, etc. Mas, principalmente para essa etapa, é delimitar a bacia hidrográfica, ou seja, fazer download de modelo digital de elevação, tratar esse modelo digital de elevação, delimitar a bacia hidrográfica que você vai estudar, né? Caracterizar a bacia hidrográfica, caracterizar, olha, minha bacia é essa, já delimitei dentro do meu QGIS, agora eu vou caracterizar quais são as áreas verdes, quais são as áreas cinzas, quais são as áreas urbanizadas, quais são as áreas de pasto. Então, fazer essa classificação de runoff ou CN, a depender do método que você vai utilizar, né? Então, essa ferramenta aqui ela é gratuita e vai te dar um poder de fogo aí muito grande, né, para você trabalhar nessas etapas iniciais aqui, né, justamente da delimitação e caracterização da bacia hidrográfica, ok? Bom, feito isso, né, pessoal, nós temos que começar, então, a calcular, né, alguns parâmetros importantes para a drenagem, como o tempo de concentração. Então, o tempo de concentração é o tempo que demora para toda a bacia hidrográfica contribuir com o ponto de exutório, tá? Então, a bacia grandona, né, tem um ponto de saída. Quando toda a bacia está contribuindo, está chovendo em toda a bacia, está escoando água do ponto mais longínquo, mais demorado até o exutório, aí nós temos o tempo de concentração, ok? E olha só, pessoal, aqui é um ponto importantíssimo que pouca gente fala, mas eu queria destacar para vocês o seguinte, tá? Tempo de concentração, existem inúmeras equações de tempo de concentração, tá? Aí você pergunta, qual equação eu vou utilizar? Tá? Então, olha só o que você deve fazer. Bom, como cada equação de tempo de concentração foi desenvolvida por um pesquisador em específico, que trabalhou com um conjunto de bacias, um conjunto de dados de chuva, essas bacias tinham declividades específicas, área de contribuição específica. Então, o que seria o ideal de se fazer, pessoal, para o seu projeto, tá? Você
primeiro entender que existem várias equações, ok? Vários métodos aqui, tá? E você escolher o método que mais se adequa com o seu caso em específico, tá? Então, imagina que você pegou um projeto que tem uma bacia hidrográfica com uma área X, uma declividade Y, é uma bacia urbana ou rural, então você tem algumas características da sua bacia, você caracterizou a sua bacia, correto? E aqui nós temos essa tabela que foi retirada do trabalho do Silveira, né? Que é um trabalho muito bom, que eu recomendo vocês também, que nós temos aqui os métodos, olha só, os nomes aqui dos métodos, tá? E nós temos aqui o país, nós temos o número de bacias, área, declividade, comprimento e tipo de bacia. Se é parcialmente urbana e rural, se é rural ou se é urbana, ok? Então, olha só, nós temos aqui a faixa de validação. Essa equação de Isert, por exemplo, ela é boa para declividades menores do que 4%. Por quê? Porque ela foi desenvolvida para esse tipo de bacia. Tá? Ela é boa para comprimento de Talveg menor do que 0,02 km. Por quê? Porque ela foi desenvolvida para esse tipo de bacia. Se a sua bacia tem 10% de declividade, já não é uma equação legal para você utilizar, né? Talvez aqui a equação aqui do C-Engineer dos Estados Unidos de 14 ou menos seria mais indicado, ok? A minha bacia hidrográfica ela tem cerca ali de 2 km². Se eu usar essa de Kirby aqui, ó, ela é mais aplicada para 0,05 km². Então, não vai ser uma boa equação. Então, perceba, nós temos a faixa de validação. Então, dependendo da faixa de validação do seu projeto, você escolhe a melhor equação de tempo de concentração. E por que escolher a melhor equação? Porque, olha só, nesse gráfico aqui que eu montei no Excel, nós temos aqui tempos de concentração para equações diferentes e vai desde 13 minutos até 68 minutos. Então, olha o range que dá, né? Então, quanto mais assertivo e menor for esse range, melhor para o nosso projeto, tá? Mais assertivo vai ser o nosso projeto. Então, já começa daqui, escolher bem a sua equação de tempo de concentração. Aqui um resumo final desse trabalho do Silveira, pessoal. Tem até um artigo no nosso site também falando desse trabalho. Aqui nós temos as melhores equações aqui para a área rural e as melhores equações para a área urbana. Ó, que tem o R, área rural, que tem o U, é a área urbana. Aqui as áreas, né? Nós temos o erro médio, desvio padrão, tá? E aqui, então, a melhor equação para a rural e a melhor equação para a urbana, tá? Então, aqui a relação, né? Foi feito esse filtro final, avaliando aqui principalmente o erro médio e o desvio padrão das equações, ok? Bom, tempo de concentração, né? Uma etapa importante que a gente acabou de ver. Agora, tempo de retorno é outra etapa muito importante que a gente vê na prática, que muita gente confunde e faz bagunça. Por quê? O tempo de retorno é o seguinte: se eu adoto um tempo de retorno de 100 anos, né? Não quer dizer que vai chover igual a minha chuva de projeto ou mais do que a minha chuva de projeto só daqui a 100 anos. Pode ser que chova amanhã, ok? Quando eu adoto TR de 100 anos, quer dizer que eu estou assumindo uma probabilidade de acontecer, né? Uma probabilidade de 1%, né? De acontecer uma chuva no primeiro ano. Então, é uma probabilidade, está linkado com a segurança do projeto. Então, eu coloquei essa equação aqui em cima para ficar bem claro para vocês. Ó. TR é igual ao inverso da probabilidade. Se o meu TR é 100, a minha probabilidade é de 1%. Se o meu TR é 1000, a minha probabilidade é de 0,1%. Ok? Então, quanto maior o TR, menor a probabilidade de acontecer um evento igual ou maior o nosso de projeto, tá? Ah, professor, então vamos adotar logo um TR de 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, né? O que acontece, pessoal? Quando a gente aumenta o nosso TR, a gente vai encarecer a nossa obra, tá? E o dinheiro, ele é finito, então a gente tem que ter uma visão de custo-benefício, tá? Por isso que algumas tabelas correlacionam esses TRs de acordo com o risco, né, e o impacto que pode ser gerado numa falha nessa obra. Então é óbvio que ninguém quer falha na obra, ninguém quer problema na obra, no projeto que vai virar obra, né? Mas é muito diferente você ter um dano em um vertedor que rompeu, né, de uma barragem, que a gente sabe muito bem aqui no histórico Brasil recente, né? E você ter ali uma sarjeta que falhou, né, e alagou parte da rua. Então, assim, desde a barragem até a sarjeta, ninguém quer que aconteça essas falhas, mas perceba que há um delta muito grande ali de riscos, impactos gerados pela falha, correto? Então, por isso que o tempo de retorno acaba sendo maior
Quando o impacto negativo, o risco é maior, né? E quando o impacto ele é menor, né, o risco também é menor, TR acaba sendo menor também. Via de regra, para microdrenagem, vai ser de 2, 5 a 10 anos, né? Projeto ali de bueiro até 25 anos, macrodrenagem 50, 100 anos, vertedor de barragens 10 mil anos, né? PMP também por uma análise. Então, assim, há um range muito grande, né? E essas tabelas vêm nos direcionar, né? Nos dar um direcionamento dessa faixa de TR, ok? E o ponto principal é que o TR é o inverso da probabilidade. TR de 100 anos é igual à probabilidade de 1%. Beleza? Segundo ponto aqui desse slide, pessoal, chuva de projeto, tá? As famosas IDF, intensidade, duração e frequência. Esse é o shape, né, mais conhecido aqui da IDF, né? Então tem aqui algumas constantes, K, A, B, C. O T maiúsculo é justamente o tempo de retorno e o T minúsculo é a duração da nossa chuva de projeto, tá? Quando eu trabalho com o método racional, por exemplo, que é C vezes I vezes A, essa duração da chuva vai ser igual a nosso tempo de concentração. Quando eu trabalho com hidrograma de projeto, nem sempre isso acontece. Eu tenho que testar várias durações até chegar na duração crítica para aplicar no meu projeto. Beleza? Então, as IDFs, que são essas chuvas críticas de projeto, são bastante utilizadas, né? Porque nós temos chuvas intensas, né? De curto espaço ali de tempo, mas bastante intensas, né? Bastante altas ali no espaço pequeno de tempo, que vão gerar problemas na drenagem, principalmente aí na micro e na macro drenagem, ok? Para chuva de projeto, existem duas ferramentas. O Pluvio, que é uma ferramenta um pouco mais antiga, que tem ali centenas de equações de chuva, basta você escolher a região, a cidade, o posto, né? E o GAN-IDF, que é uma ferramenta mais moderna, que você vai primeiro na HidroWeb da ANA, baixa a série de dados de chuva, vai no HidroWeb, alimenta lá a série de chuva do HidroWeb, vai no GAN, alimenta aquela série de chuvas do HidroWeb dentro do GAN e você sai com uma equação de chuva ali montada para aquela série de dados, ok? Então, pessoal, aí nós temos também essas duas possibilidades. Obviamente, existem regiões, cidades, né, que já têm a sua respectiva equação de chuva montada. Quando isso não acontece, o GAN-IDF é uma boa solução para você criar a sua equação de chuva, tá? Fora isso, você vai ter que criar na mão aí, baixar a série de chuvas e trabalhar com métodos estatísticos, né? Os métodos mais usados é Gamble, log Pearson tipo 3, log normal e por aí vai. Beleza? Bom, então, tempo de recorrência e chuva de projeto. Distribuição temporal da chuva. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de chuva de projeto, é algo muito complexo, né? Que a gente tenta simplificar ao máximo para a gente projetar, né? Mas é algo muito complexo. Porque a chuva, ela não é constante, né, no tempo, ela não é constante no espaço, é um serzinho difícil de interpretar, né? Então, se eu penso numa bacia hidrográfica e está chovendo numa ponta da bacia, não quer dizer que está chovendo igual para toda a bacia. Pode ser que está chovendo num ponto, outro ponto está chovendo menos, ou nem está chovendo. Então, há uma distribuição espacial da chuva, certo? E há uma distribuição também temporal da chuva, porque se começa a chover, não é São Pedro que aperta um botão e vai, começa a chover na mesma intensidade, aí ele aperta o botão off e para de chover do nada. Não, isso não acontece, né? A chuva real, ela tem uma dinâmica. Ela começa a chover, vai aumentando, dá um pico de chuva, depois para, depois dá outro pico, para, tal. Então, é dinâmica em função do tempo, tá? Então, por isso nós falamos de distribuição temporal da chuva, como que ela se comporta em função do tempo, tá? A intensidade de chuva, né, nós temos milímetros por hora, então é uma taxa de chuva ali, né? Tá chovendo 100 milímetros por hora, né? Como se fosse uma taxa, cada uma hora chove 100 milímetros, tá? Só que isso não é constante em função do tempo, já é uma simplificação, percebe? Quando eu pego a minha precipitação total, eu pego a minha intensidade vezes a duração da chuva. Exemplo, choveu 2 horas, beleza, mas qual foi a intensidade de chuva? 100 milímetros por hora. Bom, se choveu 2 horas, está chovendo 100 milímetros por hora, né? Então logo choveram 200 milímetros, né? Porque foram 2 horas de chuva e é 100 milímetros por hora. Então 2 horas, 200 milímetros de chuva, né? A precipitação total, ok? E aí nós temos métodos que vão pegar esses 200 milímetros, que é a chuva total, e vão distribuir ele em função do tempo, para representar um pouco essa dinâmica da chuva, tá? E esses métodos são conhecidos como métodos de distribuição temporal da chuva.
E aí existem vários. Tormenta, Roof, blocos alternados, Cifalda, Chicago, Yen Show e por aí vai. Aqui, por exemplo, nós temos nesse gráfico mais escuro, esse aqui é Roof, né? Primeiro quartil, então perceba que tem os bloquinhos de chuva, logo dá um pico de chuva, depois vai reduzindo, né? Aqui nós temos também uma duração aqui com um bloco de tormenta, que acaba ficando mais fixo, né? A intensidade de chuva. Temos o de Cifalda também, que tem aqui as suas regrinhas geométricas para distribuição, e por aí vai, né? Mas quando nós trabalhamos principalmente com macrodrenagem ou com reservatórios de detenção de chuva, retenção de chuva, isso daqui é fundamental, tá? Fazer o nosso hietograma, distribuir a nossa chuva em função do tempo, beleza? Show de bola! E aí, com isso, nós teremos o que? O nosso hidrograma, tá? Então, o hidrograma é o resultado do nosso hietograma. Então, o hietograma é a chuva em função do tempo, hidrograma é a nossa vazão em função do tempo. Para isso, pessoal, nós temos utilizado muito a ferramenta REC-HMS, tá? Deixa eu ver se consigo abrir ela na tela aqui para vocês. Olha essa ferramenta aqui, né? Uma ferramenta de modelagem hidrológica, ok? Só tentar tirar essa marcação aqui. Deixa eu ver qual que é essa aqui, beleza. Então, nós temos aqui uma bacia hidrográfica, se eu selecionar ela aqui, ela tem 140 km quadrados, ok? E aí nós temos aqui o exutório, que é o ponto de estudo, e nesse exutório aqui a gente consegue avaliar o hidrograma de projeto, tá? Então, eu vou rodar esse cálculo aqui. Então, perceba o seguinte, ó, dentro desse modelo, eu tenho aqui, ó, a minha área de contribuição, eu tenho o método que eu estou utilizando, que é SCS, tá? Eu tenho o meu curve number, eu tenho área impermeável, eu tenho aqui também o meu lag time, tá? Eu tenho a minha chuva, olha só que interessante, a gente acabou de ver aqui a questão da chuva de projeto, ó. Eu tenho a minha chuva de projeto, meu hietograma aqui, ó, tá vendo? Meu hietograma de chuva, consigo ver ele em gráfico, ó, tá vendo a distribuição da chuva, tá? Então tem tudo isso para conseguir o quê? Para conseguir exatamente isso daqui, ó, o meu hidrograma de projeto, tá? Então aqui eu tenho o meu hidrograma. A vazão aumenta, vai chegar lá na casa do 15 metros cúbicos por segundo, depois ela diminui, tá? Então a nossa vazão de pico aqui, possivelmente, vai ser de 15 uns quebradinhos. Vamos ver aqui. Então, aqui a vazão de pico, aqui, ó, 15, né? Está 15 mil metros cúbicos, né? Então, 15 mil metros cúbicos aqui, ó, a vazão de pico. Ok? A gente consegue ver também essa variação aqui em função do tempo, tá? Então, olhando aqui todo o passo a passo aqui, tá? A cada passo do tempo, cada 15 minutos está configurado. Então, esse modelo aqui, nós conseguimos entrar com o nosso hietograma de chuva, que é justamente o que a gente viu aqui, da distribuição de chuva, e sair com o nosso hidrograma de projeto, que é justamente esse gráfico. Com esse gráfico, a gente consegue ver qual que é a vazão aqui de pico, né? E com essa vazão de pico, a gente consegue, então, projetar os nossos dispositivos, né? Ah, aqui embaixo vai ter uma ponte, vai ter um bueiro, então ela tem que suportar essa vazão gigante aqui. É um canal, tem que suportar e tudo mais, tá? Então, a ferramenta que a gente utiliza para esse tipo de modelagem hidrológica, que é o REC-HMS. Feito isso, pessoal, nós temos também, na sequência dessa ferramenta, uma análise hidrodinâmica, que pode ser feita pelo REC-RAS, tá? Então, o REC-RAS aqui é uma ferramenta também gratuita, que a gente consegue aqui justamente desenvolver modelos como esse. Aqui estamos olhando no formato seção, ali aquela mancha cinza é uma ponte, né? Então, a gente consegue ver o subir e descer das águas aqui, obviamente, trabalhando em conjunto com o Excel, alguns dados aí que a gente retira do REC-HMS para abastecer o próprio REC-RAS. Aqui é um perfil de lâmina d'água. E aqui já é uma mancha de inundação. Essa coloração é devido ao nosso MDE, né, que nós trabalhamos, mas aqui é a mancha de inundação que está sendo gerada aí na nossa área, tá? Então, essa é uma modelagem hidrodinâmica utilizando já o software REC-RAS, né, que nos mostra aí a cota de inundação, nos mostra aí as velocidades e tudo mais, tá? Então, a ferramenta também aí muito usual no dia a dia dos projetistas aí, dos consultores que atuam com drenagem, certo? Bom, existem ferramentas também, pessoal,
dentro ainda desse escopo de modelagem hidrológica e hidrodinâmica, que acabam juntando, né, o útil ao agradável, tá? Então, nós temos, por exemplo, o Swim, que é uma ferramenta também de modelagem hidrológica, mas ela faz a modelagem hidrodinâmica também. Então, olha só, nós temos aqui a modelagem de um loteamento, né? Então, todo o sistema de drenagem do loteamento, né? As nossas redes de drenagem, os PVs e tudo mais. E na parte final do loteamento está sendo projetado um reservatório de detenção de cheias, justamente porque nós mudamos aquela área ali central, né? E agora nós temos um runoff mais alto, vazão mais alto. A gente quer amortecer essa vazão com esse reservatório de detenção logo ali a jusante. Então, todo esse sistema, desde a drenagem convencional do loteamento até aí o nosso reservatório com descarregador, vertedor, nós conseguimos modelar para atenuar essa vazão de pico. Olha só, o hidrograma vermelho é o hidrograma de entrada e o verde o de saída, ainda com alguns ajustes ali no nosso reservatório, a gente consegue otimizar e reduzir cada vez mais ali a nossa vazão de pico, né, dentro do nosso sistema, tá? Então, pessoal, essa é uma ferramenta também bastante interessante para a gente atuar aí no mercado com modelagem, consultorias, verificações de projeto, modelagem de projeto, utilizando aí o Swim para modelagem hidrológica, ou seja, entrar com o dado de chuva, bacia, etc, etc, sair ali já com a vazão e ao mesmo tempo transformar essa vazão em escoamento e avaliar como esse escoamento vai se comportar nos nossos dispositivos, tá? Quando a gente fala hoje de drenagem nos dias atuais, não tem, pessoal, como ficar de fora, tá? O 3D, ou seja, os projetos hoje, né, são feitos utilizando, aí, na maior parte das vezes, o Civil 3D, né, que é uma ferramenta aí de projeto de modelagem, tá? Nós vimos o avanço dessas tecnologias acontecendo. Então, antigamente era projetado com nanquim e caneta, depois foi para o CAD, agora já é o Civil 3D, dentro da metodologia BIM, né? Então, tudo isso também é relevante aí para o nosso mercado, para você que vai atuar ou atua com drenagem, né? Principalmente aí a ferramenta Civil 3D, dentro aí da metodologia BIM, que está sendo bastante exigida nos dias atuais, tá? Então, dentro dessa ferramenta, a gente consegue desenvolver desde projetos básicos até projetos executivos, com a facilidade de estar modelando, ou seja, qualquer alteração que eu preciso fazer na minha rede de drenagem, eu consigo alterar, e essa alteração já é espelhada, já é replicada nas minhas sessões, no meu perfil longitudinal, no meu quantitativo, consigo extrair quantitativos, consigo ter uma visualização prévia em 3D do meu sistema de drenagem. Então, tenho várias facilitações ali que nós conseguimos usufruir, né, de uma modelagem em 3D versus uma modelagem 2D, né? Claro que se você não domina ainda essa técnica, né, essas ferramentas, vai ter uma curva de aprendizado inicial, né, que vai demorar mais tempo para você mexer em 3D do que em 2D, que você já domina, mas depois que você domina, você vai ver que tem um ganho de produtividade aí muito relevante para o seu trabalho, tá certo? Bom, ainda dentro do 3D, nós temos ali o Civil 3D, que é essa ferramenta de modelagem para projetos, né? Mas nós temos ali também, pessoal, uma ferramenta de modelagem de CFD. Essa daqui eu não sei se você conhece, eu trabalho bastante com essa daqui que chama OpenFOAM, e aqui a gente consegue desenvolver modelos em 3D mais hidráulicos mesmo, né? Calcular a lâmina d'água, velocidade, tensão de arraste, fluxo, né? Avaliar esse escoamento acontecendo nas 3 direções. Então, por exemplo, o RecRas é bastante utilizado, o Swim também, o Civil 3D também, mas nenhuma dessas ferramentas tem a capacidade de desenvolver uma modelagem em 3D hidráulica mesmo, né? Então, avaliando ali o escoamento, né, que está acontecendo dentro do nosso sistema, nas 3 direções. Esse modelo, por exemplo, foi uma consultoria que nós prestamos para uma empresa que desenvolveu um projeto para a Prefeitura de Minas Gerais, a gente foi subcontratado, então a gente desenvolveu essa consultoria aqui de CFD, que significa Computational Fluid Dynamics, né? E aí utilizando aqui o OpenFOAM, tá? Essa daqui é uma outra também que nós desenvolvemos, né? Já olhando aqui os nossos PVs e as redes de drenagem, então perceba a variação da lâmina d'água acontecendo ali, né? Basicamente em tempo real, da sua observância ali do modelo, tá? Então esse modelo ele é muito potente, é o que a gente tem aí de última geração aí para modelagem hidráulica desses sistemas, e aqui você consegue modelar tudo o que você precisa, né? Todo e qualquer tipo de geometria aí é possível de modelar aqui dentro do OpenFOAM, tá? E uma vantagem muito grande, pessoal, que o OpenFOAM ele é 100% gratuito, ok?
ele é uma ferramenta que requer ali um conhecimento técnico, né? Não é facinho de mexer, você vai pegar, já vai sair usando, então tem que fazer umas aulinhas ali, aprender alguns tutoriais, sim, né? Mas é uma ferramenta muito potente, tá? Então não há limite ali para o OpenFOAM, você consegue modelar qualquer tipo de dispositivo, tá certo? Então, pessoal, nós vimos aqui basicamente nesse review geral aqui até agora, nós começamos falando ali sobre problemas da drenagem, né, que justificam ali a nossa atenção para essa área, os investimentos nessa área que nos atraem, nos motivam a atuar nesse mercado. A gente viu a falta de profissionais presente nesse mercado, né, não pela minha visão somente, mas por inúmeros profissionais aí do mercado também. Tive a divisão de microdrenagem e macrodrenagem dentro do sistema de drenagem convencional. A gente viu também métodos e conceitos, né, de tempo de concentração, de tempo de retorno, de distribuição temporal de chuva, delimitação, caracterização da bacia. Nós vimos também ali umas ferramentas que você já pode começar a atuar no mercado, como modelagem no REC-HMS, o QGIS para delimitação, mancha de inundação no REC-RAS, SWIM para modelagem hidrológica e hidrodinâmica, e o OpenFOAM também para modelagem em 3D, tá? Agora, pessoal, eu queria pedir uma licença aqui para vocês e compartilhar uma informação que é muito relevante aqui para esse time que nós estamos tendo, né? Principalmente pela falta de capacitação profissional nessa área, né? Então eu tenho certeza que você olhando todo esse universo aqui, você vai ter dificuldade de listar aí profissionais que dominam tudo isso e que atuam com excelência no mercado, né? Então hoje nós temos um projeto, né, de uma especialização para formar profissionais nessa área, para formar profissionais capazes e qualificados para atuar nesse mercado. Nós temos parcerias aí com muitas empresas, né? Muitas vezes a gente recebe muito pedido de indicação profissional e muitas vezes a gente não tem profissional para indicar, né? Olha, eu preciso de alguém que domine ali o REC-RAS, o REC-HMS, domine uma modelagem em 3D, a gente tem muita dificuldade. Então, nós estamos formando profissionais, né, com essa especialização, que é uma pós-graduação, lato sensu, validada pelo MEC, com mais de 420 horas, né? Então, é uma formação sólida para você que quer atuar nessa área de drenagem, tá? Então eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui esse projeto e depois também a gente vai fazer um review geral aqui no nosso workshop. Então olha só, esse é o projeto da pós-graduação de drenagem aplicada na infraestrutura, né? Essa pós ela é ao vivo e online, então são 12 encontros, né? Um final de semana por mês, sexta, sábado e domingo, sexta de noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. E esses encontros eles ficam gravados, então você pode ficar tranquilo aí se você perder algum encontro por algum imprevisto, você vai ter acesso à gravação na nossa plataforma, ok? Suporte para dúvidas de forma integral, pessoal. Então, todos os alunos da pós-graduação, além de tirar dúvida ao vivo com o professor, né, que é um grande êxito ali, né? Surge a dúvida, a gente já mata essa dúvida, mas também depois, né, tem ali um suporte, né, integral para vocês tirarem todas e quaisquer dúvidas ao longo desse um ano de jornada. Além das aulas ali ao vivo, que ficam gravadas também, todo aluno vai ter direito ali às apostilas de cada disciplina, né, justamente para dar ali um suporte na sua pesquisa. Eu tenho certeza que todos os profissionais de ponta hoje possuem materiais ali, recursos ali rápidos de pesquisa, de avaliação para projetos e consultorias, isso que a gente quer apresentar com essa apostila. Teremos também materiais complementares como artigos técnicos. Então, hoje em dia, existem muitos artigos de drenagem, a dificuldade é filtrar quais são os melhores artigos, os mais práticos, né? E esse trabalho a gente já fez para economizar todo o seu tempo, né? Teremos ali também os slides que os alunos gostam de imprimir, muitas vezes até antes da aula, para tomar nota ao longo da aula e você conseguir acompanhar com mais tranquilidade a aula também que vai ser passada ali no final de semana, tá? Como vocês viram, né, muitos softwares hoje em dia no mercado aí de drenagem, e nós vamos abordar também diversos softwares aqui, e com isso, né, pessoal, nós vamos disponibilizar para vocês, né, vários modelos aqui de softwares para que vocês possam utilizar em projetos de vocês, consultorias de vocês. Dá uma olhada, nós teremos disciplina de microdrenagem, depois a disciplina de SWIM, né, modelagem já no SWIM, depois disciplina de macrodrenagem, depois geoprocessamento aplicado na macrodrenagem, depois modelagem hidrológica REC-HMS, modelagem hidrodinâmica no REC-RAS,
drenagem de rodovias, drenagem de mineração, modelagem em 3D no OpenFuel, drenagem com Civil 3D e InfraWorks na metodologia BIM, fiscalização de obra de drenagem e orçamento de obra de drenagem. Então, todas essas disciplinas com esses materiais complementares, como planilhas de cálculo também, que vocês vão receber, para utilizar no dia a dia de vocês também, tá certo? Ao longo da pós-graduação, a gente vai fazendo alguns workshops complementares, que são eventos aí 100% mão na massa, para você participar com a gente e desenvolver alguns trabalhos aqui em equipe, tá certo? Você também vai ter acesso a grupo de networking. Hoje nós temos aluno em todo o Brasil e esses alunos se conectam através dos nossos grupos de network, trocam oportunidades, trocam ali dúvidas, experiências, né, indicações, e você vai estar inserido nesse universo aqui também, tá? Finalizando a pós-graduação, você recebe um certificado similar a esse daqui e nós teremos também uma formatura online, tá? Então, além do certificado validado pelo MEC, que vai dar uma bombada aí no seu currículo, com mais de 400 horas específicas de drenagem. Imagine uma empresa que vai contratar um profissional de drenagem e ver o seu currículo com mais de 400 horas dedicadas só para drenagem, né? Além do certificado, a gente vai fazer um dia de comemoração online para celebrar esse momento, não só com você, mas com seus amigos, familiares, todos que te ajudaram nessa jornada também, beleza? Alguns bônus, pessoal, que vocês vão receber se matriculando hoje aqui na pós-graduação. Primeiro é a nossa plataforma sobre as águas, com acesso integral a todos os cursos, tudo que a gente tem lá na plataforma, para você que vai ingressar e se tornar aí aluno da pós-graduação. Nós fizemos 2 eventos presenciais também em São Paulo, você vai ter acesso a mais de 16 horas de gravação desses eventos e também vai ser inserido no nosso programa SA Professional, e ali é um programa de indicação. Chega a demanda, a gente coloca no grupo e muitos alunos atendem essas demandas, que são projetos e consultorias, e você pode ingressar nesse grupo também, ok? Hoje a nossa pós-graduação, ela está sendo ofertada no mercado por parcelas, 12 parcelas de R$ 1.677,90, com todos esses bônus inclusos, mas esses bônus aqui eles vão de forma gratuita, por serem bônus, né? Então a nossa parcela cai para 12 parcelas de R$ 1.297, ok? Então, pessoal, essa parcela, basicamente, né, de R$ 1.297, é uma parcela que nós apresentamos hoje para os nossos alunos, e que muitos alunos da turma 1, 2 e 3, né, com qualquer trabalho que eles desenvolvem dentro da drenagem, como um dos nossos alunos, o Alisson, né, pagou a pós, pagou notebook, pagou um monte de coisa. Então, o conhecimento aqui não se paga, mas, obviamente, a pós-graduação tem um custo, né, com os profissionais de ponta que a gente colocou aqui na pós-graduação, que a gente convidou. Então, as parcelas são 12 parcelas de R$ 1.297, ok? Mas nós estamos fazendo essa promoção aqui para vocês nesse período, né? As aulas vão começar agora, dia 13 de junho, então você corre para garantir a sua vaga antes que a gente feche as inscrições, as matrículas, e para você que está participando aqui, uma promoção especial, que vai sair as parcelas por apenas 12 parcelas de R$ 799,70. Para você que não é aluno da nossa plataforma Sobre as Águas, e se você já é aluno da nossa plataforma Sobre as Águas, vai pagar basicamente 12 parcelas de R$ 699,70. Beleza? Então, pessoal, aqui temos o nosso QR Code na tela, para você fazer aí a leitura, né, e garantir aí a sua vaga na nossa pós-graduação. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo também o link para você clicar e garantir aí a sua matrícula, e vamos deixar aqui também nos comentários, caso você queira clicar por aqui e garantir a sua matrícula por aqui também, tá certo? Então, pessoal, olha só, nós temos uma garantia de 7 dias, então se você entra na pós, qualquer motivo quer desistir, nós devolvemos o seu dinheiro de forma integral dentro desse prazo, ok? E uma frase que nós deixamos sempre para os nossos alunos: a mente que se abre para algo novo nunca mais será a mesma. A partir do momento que você passa um ano com a gente nessa jornada, vendo todos esses tópicos que nós vimos aqui, todas essas ferramentas, esse conhecimento, a sua mente ela vai se expandindo cada vez mais e depois não vai ter mais como desver, né? Então a nossa mente não volta para a mesma situação, para o mesmo tamanho, ok? Essa é a nossa proposta aí de impactar e transformar a carreira profissional de vocês, tá certo?
Então, pessoal, eu queria já de antemão aqui agradecer vocês aqui pela presença aqui nesse workshop, né, que nós resumimos os pontos principais aqui para que vocês possam estar atentos aí dentro da drenagem, as ferramentas, as suas utilidades e tudo mais. E essa é uma proposta aqui da pós-graduação justamente para qualificar, para formar vocês aí dessa área, para que vocês possam agarrar essas oportunidades nesse mercado, como eu disse, né? Está tendo aí uma porrada de problema, uma porrada de investimento, mas nós temos pouco profissional qualificado para atuar nesse mercado. Beleza? Então, pessoal, eu queria também deixar aqui para vocês, né? Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas agora no nosso Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, qualquer questionamento complementar, vai lá no Eng_José_Costa no Instagram, comenta lá que eu vou responder todas as perguntas para vocês por lá também, ok? Você que ainda não fez a sua matrícula, corre aí, garanta essa promoção e garanta a sua vaga nessa turma da pós-graduação, que já é a nossa 4ª turma, beleza? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a atenção de vocês aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.